existe uma lei de imigração aqui no Brasil. Ela é de 1980, então assim, ela é bem antiga, ela foi editada quando o Brasil era bem diferente e ela trata o imigrante como uma ameaça. Então essa é uma das principais novidades desse texto aprovado hoje aqui em plenário, porque ele vê o imigrante com um olhar mais humanitário, é o que dizem os defensores do texto. Por exemplo, entre as novidades está a anistia em forma de residência aos imigrantes que tenham entrado no Brasil até o dia 6 de julho de 2016. Para quem quiser ficar e ter essa residência, tem que fazer o pedido até um ano depois dessa lei entrar em vigor. O texto, também aprovado agora no plenário do Senado, ele também amplia os vistos e a possibilidade de residência. Por exemplo, o visto de trabalho agora, ele não precisa ter uma proposta de emprego prévia para que seja solicitado. O texto da lei também prevê, tem a previsão de vistos humanitários, regulamenta essa coisa dos vistos humanitários. Agora, esse texto, ele já está tramitando há muito tempo e o coração da proposta foi apresentada pelo senador Aloysio Nunes, que hoje é ministro das Relações Exteriores. Agora, mas antes disso já houve outras propostas, o ex-presidente Fernando Collor apresentou um projeto, o ex-presidente Lula também chegou a apresentar um projeto. Então, essa mudança na lei de imigração já havia um movimento para que isso acontecesse. Agora, em plenário, a votação, o texto encarou a resistência do senador Caiado. Ele criticou principalmente a livre circulação de povos indígenas e tradicionais nas áreas de fronteira. Ele disse que a nova lei de imigração, ela flexibiliza as fronteiras do país no momento em que todo mundo está reforçando a lei de controle migratório. De qualquer sorte, esse texto vai à sanção presidencial, ainda tem bastante coisa para ser regulamentada nessa nova lei e isso ainda deve dar um pouquinho o que falar. Entre as novidades está a aprovação da residência permanente ao imigrante que tenha entrado no Brasil até o dia 6 de julho de 2016 e peça para ficar até um ano depois da lei entrar em vigor. Essa residência independe da situação migratória anterior. O texto também cria novas categorias de visto. Por exemplo, agora o migrante que quiser vir trabalhar no Brasil pode solicitar o visto sem uma proposta prévia de emprego. Para os defensores do projeto, o principal é criar uma nova mentalidade sobre os migrantes. É a incorporação na ordem internacional, é o inverso do que acontece no mundo contra os brasileiros. Na Europa e em muitos locais do mundo, brasileiros são discriminados pela cor da pele, pela sua nacionalidade, por suas opções. Nós não poderemos querer aqui no Brasil ter uma legislação que faz no Brasil o que nós condenamos que acontece com os brasileiros lá fora. O texto sofreu resistência do senador Caiado. Para ele, as propostas relaxam as fronteiras do Brasil no momento em que o resto do mundo reforça o controle migratório. Ao negar a entrada de um cidadão no Brasil, em que a polícia identifica que ele está ali sendo investigado pela Interpol ou que ele está fazendo parte de uma operação terrorista, você só pode mandá-lo embora se você escrever: olha, você não pode ficar aqui porque você está sendo procurado pela Interpol. Olha, a investigação está sendo feita. É um princípio de Estado de Direito ter ato fundamentado. Se tirar ato fundamentado, é a barbárie, é a tortura, é o autoritarismo. O senador Caiado apresentou destaque para retirar do texto 5 pontos que considerava inadequados. Entre eles, a livre circulação de povos tradicionais. Veja bem o quanto é subjetivo. Eu faço parte de populações tradicionais. Mas o que é isso? Qual é a subjetividade de populações tradicionais? Quer dizer, aí o trânsito é livre. Aí eu posso passar para a Venezuela, para a Colômbia, para a Bolívia. Como eu disse, como eles entraram no Brasil para vir aqui apoiar a marcha do PT.
Essa situação, isso é aceitável? O relator não aceitou as alterações propostas pelo senador Caiado e lembrou que o número de imigrantes no Brasil é bem baixo. Estima-se que existem hoje no Brasil, entre estrangeiros regulares e clandestinos, pouco mais de 1 milhão de pessoas. Isso representaria, a grosso modo, algo entre 0,5% a 0,8% da atual população brasileira. Outro mito que os críticos da nova lei criam é que estaríamos favorecendo as atividades de terroristas. Muito pelo contrário. A lei traz em seu artigo 45 e outros subsequentes uma série de salvaguardas e exceções, deixando expressamente estabelecido que não será permitida a entrada e não será concedido nenhum tipo de visto, de forma alguma, a quem esteja envolvido em crimes de terrorismo, de guerra e genocídio. A Camila Assano, que é coordenadora de políticas externas do Conecta, gentilmente está aqui conosco. Camila, boa noite, obrigado pela participação, pela gentileza. Camila, esse projeto que deve virar lei e que fala de migrantes aqui no Brasil, alcançaria os venezuelanos que vieram para cá ou não? Sim, esse projeto que foi aprovado hoje pelo Congresso Nacional, ele vai alcançar todas as pessoas que vierem ao Brasil na qualidade de imigrante. Então seria uma forma, inclusive, do Brasil dar uma resposta muito mais democrática a um fluxo natural, que faz parte da própria natureza humana, que é migrar, é deixar um lugar para ir viver em outro, seja dentro do país, seja deixar o seu próprio país ir para um outro país e acolher pessoas que venham de outros países também. Agora, Camila, quando o volume de imigrantes é pequeno, talvez você possa absorver. E se for um número grande, como é que faz? Essa é uma questão que sempre é colocada no Brasil e hoje é um dia muito importante porque essa lei foi aprovada pelo Senado. E o Brasil, ele não é um país que é um destino prioritário para migrantes. Então, cerca de 240 milhões de pessoas vivem fora do seu próprio país e 2/3 dessas pessoas estão na Europa e na Ásia. E o Brasil é um país que acolhe pouco ainda de imigrantes. Comparado com a nossa população, os migrantes são menos de 1% da população. Então, se você comparar outros países, como os Estados Unidos, que é um país também marcado pela migração, como o Brasil também foi marcado pela migração na sua história toda, os Estados Unidos hoje têm cerca de 14% da sua população composta por migrantes. O Brasil está falando de menos de 1%. O nosso vizinho da Argentina... Desculpa te cortar, mas é só porque também, às vezes, comparar com os Estados Unidos, é um país desenvolvido, mas se formos olhar para o nosso vizinho da Argentina, são cerca de 4% da população que é de imigrante. Então, o Brasil, essa ideia de invasão é muita falta de informação mesmo de quem propaga esse tipo de visão. Sim. Agora, eu pergunto o seguinte, no passado, os orientais migraram para o Brasil, no comecinho ali do século XX, no navio chamado Kassato Maru, que trouxe os primeiros migrantes japoneses. Vieram para trabalhar nas lavouras de café no interior de São Paulo. Marília, Basta, aquela região tinha muito oriental, depois para São Paulo. Mas era uma migração dirigida, organizada. É diferente de uma migração, vamos dizer, como esta da Venezuela, que as pessoas, para fugir de problemas, passam para outros países? A migração, ela existe por várias razões e é difícil. Tem pessoas que migram por razões de afeto, para estar com a pessoa amada. Tem pessoas que migram por razões econômicas. Migrar, como eu comentei, faz parte da natureza humana e por isso é um direito humano mesmo. Então, comparar as várias ondas de migração que o Brasil já teve, tanto de receber pessoas, mas de brasileiros também deixar o seu país, mostra o quanto isso faz parte da nossa própria liberdade como ser humano. E a migração, ela não deve ser entendida como algo que tem que ser ordenado e determinado pelos estados. Os estados sim têm um papel de garantir que essa migração ela aconteça de uma forma mais segura e que não seja prejudicado o direito das pessoas nesse processo todo. Então, tudo bem. Agora você pode entender, o estado é que tem que receber as pessoas. Mas o estado é mantido pela população através dos seus impostos. Então quem tem que manter é a população do país que recebe o migrante, ou não? O migrante, quando vem ao Brasil, por exemplo, ou qualquer outro país, ele paga impostos, diretamente ou indiretamente. Então, qualquer eu ou um migrante que tenha chegado ontem ao Brasil, ao ir num restaurante comprar uma latinha de refrigerante, vai estar pagando imposto, sem dúvida nenhuma. Então, essa ideia também de que os migrantes eles chegam ao nosso país para usufruir, ainda mais no momento de crise, de um recurso escasso, também é falacioso, porque essas pessoas, elas vêm, elas estão
sim, sendo contribuintes, tanto direta como indiretamente, e estão colaborando, inclusive, para manter os serviços públicos. Então, dizer que o migrante vai tirar o lugar de um brasileiro na fila do hospital sem estar contribuindo para esse serviço público, também é uma falta de informação e de olhar de uma forma muito mais sóbria para a questão. Então, é sim um papel da sociedade, vai acolher, mas as pessoas elas vêm para fazer parte da sociedade. Agora, é papel do Estado, do poder público, definir como essas pessoas vão poder se integrar na sociedade. E a forma como a lei anterior que nós tínhamos no Brasil tratava a pessoa era de excluí-la. Era uma lei, o Estatuto do Estrangeiro da época da ditadura militar, que via o migrante ou o estrangeiro como um estranho, aquele que vem para ameaçar a segurança. Que fazia muito sentido na época em que nós estávamos na ditadura militar, onde as liberdades e o direito das pessoas eles estavam em segundo plano. Agora, numa democracia, essa lei, o Estatuto do Estrangeiro, ela é totalmente incompatível com a nossa Constituição Federal. Então, essa foi a grande vitória do dia de hoje do Senado Federal aprovar por fim, no Congresso Nacional, essa nova lei de imigração. Camila, não foi também por causa da questão dos imigrantes que a Grã-Bretanha resolveu sair da União Europeia? Isso mostra como o mundo tem dado respostas muito conservadoras e racionais à questão da migração. O próprio presidente Trump também tentou, num dos seus primeiros atos ao assumir a presidência nos Estados Unidos, aprovar a ordem executiva de que proibia que 7 nacionalidades de países majoritariamente muçulmanos entrassem nos Estados Unidos. Então, mostrando também toda a questão do medo com relação à associação com o migrante. E o presidente Trump perdeu. Terroristas, né? Exatamente, mas ele perdeu, e ele perdeu sofrendo resistência da sociedade americana, sofreu também resistência do judiciário americano, que impediu que ele seguisse adiante com esse banimento de entrada de 7 nacionalidades. Porque o que ele fez foi associar uma nacionalidade ou uma religião ao terrorismo. Então, esses tipos de respostas irracionais, eles têm sido questionados, mas lamentavelmente a gente tem visto isso surgir em várias partes do mundo. E justamente com essa lei coloca o Brasil num papel muito importante. O Brasil se coloca na vanguarda, inclusive para poder ser uma referência em termos de garantia de direitos na agenda de imigração. E é bom, pelo menos, a gente ter alguma coisa a comemorar em termos de direito das pessoas no Brasil, porque a gente tem visto uma onda de retrocessos em vários aspectos, seja na questão dos direitos sociais, redução de direitos também civis das pessoas, de poder também estarem mais livres para se manifestar, e agora a gente vê um sopro de esperança, de um avanço. Esse projeto de lei ainda segue para a sanção presidencial. O presidente pode sancioná-lo ou pode vetá-lo total ou parcialmente? Exatamente. E o que a sociedade civil, que trabalha pelos direitos dos imigrantes há tantos anos, e as organizações de direitos humanos querem é que o presidente Temer não desconfigure e descaracterize esse projeto. Até mesmo porque ele vem também de uma família de imigrantes, e como quase todos os brasileiros... Ele é de origem libanesa, né? Exatamente. Bom, você eu também sou, de origem estrangeira. Meus avós vieram da Itália, da Europa. Uhum. Então, quer dizer, nós temos, nós somos de fora. Aliás, os portugueses eram de fora também, eu estou enganado. Pois é, sim. É só os índios que estavam aqui, pô. Já pensou se os índios faziam, não vai ter migrante coisa nenhuma, o Cabral ia ter que voltar para Portugal. Acho que é só passar e olhar um pouco para si, para a sua própria história, que de fato essa questão vai surgindo, né? Tá certo. Camila, muito obrigado pela sua gentileza, viu? Muito Obrigada grato. pelo convite. Pela explicação. Muito obrigado.